Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre refluxo, o que os bebezinhos passam. A grande pergunta é, afinal, o que é um refluxo? É muito comum os bebezinhos, assim, igual a Raquel, os menorzinhos? É muito comum. Ela tá feliz aqui na frente da câmera. É muito comum o bebezinho, ele regurgitar, né? Aquela famosa golfada, né? O bebezinho mamou e aí golfa, acaba golfando. É normal isso, é comum. Todos os bebês, ou quase todos os bebês passam por isso. E é frequente, é o dia inteiro. Mamou, passou um pouquinho, acaba golfando um pouquinho. Pouquinho. Essa é a maior diferença. A Raquel, ela sofre de refluxo, ou sofreu, hoje ela já tá bem melhor, graças a Deus. Mas o refluxo em si é a grande quantidade de leite que volta, aquele vômito que volta em grande quantidade. E aí, tem alguns problemas que podem ser causados, né? Por que se dá o refluxo? Porque existe uma pequena válvula entre o estômago e o esôfago do bebê. Então, por essa pequena válvula ainda não está 100% desenvolvida, não está amadurecida ainda, ela não se fecha por completamente quando o bebê termina de mamar. Então, o bebê ele termina de mamar e o leite volta, o que prejudica o desenvolvimento do bebê, o crescimento, o ganho de peso, isso causa algumas irritabilidades, a criança fica a volta até mesmo aquele sorinho gástrico, então a criança fica irritada, é ruim para a criança, tá? Alguns cuidados importantes que precisam ter e serem observados. Existem exames que podem ser feitos para descobrir se a criança realmente tem o refluxo, tá? Ou se é só uma golfada, tem exames que podem ser feitos. Mas o exame, ele é o último caso. Por quê? Vai colocar uma sonda dentro do bebezinho, é algo incômodo, tem que internar a criança, é ruim, não é uma coisa legal de se fazer. Então, o ideal é você observar a criança, a quantidade de leite que volta, esse vômitozinho que volta, se suja a roupa dela. A Raquel sujava tudo. A Raquel sujava macacãozinho, sujava toalhinha, tudo a Raquel sujava, porque voltava em grande quantidade. E não só ela, mas ela dava um banho em quem estivesse segurando. Então, observa esses pontos, a quantidade que está saindo. Porque quanto mais você observar o seu bebezinho, na hora que você estiver diante do pediatra, você vai poder falar com uma maior propriedade. Então, diante daquilo que você falar para o pediatra, ele vai saber o que fazer. Quando eu conversei com a pediatra nas primeiras vezes, ela passou uma medicação. Não gerou resultados. Para a Raquel, não teve bons resultados, mas foi necessário fazer um teste com essa medicação. A princípio não adiantou. E o que foi aconselhado? Para de dar medicação, para completamente, vai parando aos poucos, né? Vai reduzindo a quantidade dada a ela. E aí a gente vai observar quando ela estiver chegando ali para os 4 meses, porque a tendência do refluxo é com 4 meses, mais ou menos, 4, 5 meses, diminuir essa quantidade. Então, assim, se diminuiu diante do pediatra, o pediatra, né, a gente vai ficar feliz, o pediatra também, e aí não vai ter grandes seriedades. Mas minha bebê já tá com 4, 5, 6 meses e o refluxo tá muito grande. O que eu faço? O pediatra vai te orientar da melhor forma, tá? Então, às vezes vai precisar sim do exame, às vezes não tem como fugir do exame, às vezes vai precisar de medicações, sim, mas quem vai te dizer é o pediatra. Hoje, o ideal é você observar o seu bebê. Observa sempre quando que ele tá voltando, né, esse leitinho, qual é a quantidade? A quantidade é o principal. Por quê? O peso você vai analisar também. A Raquel, como que a gente percebeu? Além dessa grande quantidade de refluxo, né? Da golfada. Quando ela nasceu, ela mamava muito bem. A Raquel não teve nenhum problema com mamar. Ela não teve problemas. Ela mamava direitinho. Ela mamava várias vezes ao dia.
eu sempre gostei da livre demanda, então eu deixei mesmo ela mamar à vontade. Tinha os pequenos intervalos um pouco maior, no caso dela, ela fazia uns intervalos assim de 2 horas mais ou menos, de uma mamada para outra. Quando eu fui levar ela na pediatra, quando foi pesar, ela estava engordando 4 gramas por dia. 4 gramas por dia. Pouquíssimo. O ideal para criança é engordar em média 20, 30 gramas por dia. Esse é o ideal para criança engordar. Ela era apenas 4 gramas por dia. Então, diante disso, a medicação foi necessária e os intervalos entre uma mamada e outra também teve que ser alterado. Então, eu tinha que dar mamar para Raquel durante o dia a cada 1 hora. A cada 1 hora, no intervalo de 1 hora, eu tinha que dar mamar para ela durante o dia. E durante a noite, no intervalo de 1h30. Então, se você acha que porque seu filho acorda a cada 3 horas, você está dormindo pouco, imagina você ter que acordar a cada 1 hora, 1h30 para dar mamar. Gente, eu era um zumbi em forma de gente andando pelas ruas. Era muito cansativo. Lógico que isso não é para sempre. Você não vai viver dando mamar a cada 1 hora. Não. É até ela começar a ganhar peso, até o seu bebezinho começar a ganhar peso. Mas tudo isso diante da orientação do pediatra. Ok? O que eu mais posso falar para você? Eu anotei, tá, gente? Eu deixei tudo anotadinho, porque são coisas que pediatra fala, que eu fui estudando também, tá? Cuidados que nós temos que ter com o bebezinho na hora de deitar. Por que muito do refluxo vem? Porque a criança fica a maior parte do tempo deitada. Ou ela tá no colo deitadinha, ou tá no berço deitadinha, na cama, no sofá, não sei onde que você deixa seu bebê. Normalmente tá deitada a criança. Então, o leite não desceu completamente pro estômago ali, por isso volta. O ideal é sempre ficar inclinada. Você deu mamar? Não sei quanto tempo você consegue dar mamar. Meus filhos, nunca consegui dar mamar por 40 minutos em cada mama. Não consegui. Se você conseguiu, ó, parabéns, eles cansam. A Raquel, por exemplo, é 20 minutos no máximo mamando direto. Mas na maioria das vezes, principalmente durante o dia, são intervalos menores, então não há problema. E hoje ela já tá ganhando peso. Mas a Raquel, por exemplo, que tem refluxo, mamou, deixa ela em pé. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó a posição. Deixa aqui. Mamou, deixa aqui um pouquinho. Não fica sacudindo a criança. Não faça isso. Não fique minando. Não faça isso, porque senão você vai estar lidando com uma fábrica de milkshake. Vai voltar tudo em cima de você. Depois não reclama. Não dá pra ficar ninando a criança. Não tem como ficar sacudindo a criança. Se ela sofre de refluxo, vai voltar quase um sorvete ali pra você. Não faça isso, é um cuidado que você tem que ter. Mas deu mamar, deixa ali em pezinha, a criança em pezinha ali por uns 20, 30 minutos mais ou menos. Às vezes não vai aguentar ficar muito tempo, principalmente se for de madrugada, né? Eu não conseguia, gente, tô sendo sincera. 20, 30 minutos eu não conseguia, tava muito cansada. Mas fica ali o máximo de tempo possível, observando sempre a criança, principalmente quando for à noite, na hora de dormir, tá? Porque pode voltar e aí ela pode se engasgar. Então, tem que observar se o leite não tá voltando e ficando na boca. O colchão é bom, o colchão ou o travesseirinho sempre está elevado, um pouquinho inclinado. A criança, não é bom que a criança fique completamente retinha, sempre uma elevação, tá? Então, coloca, por exemplo, embaixo do berço, nos pés do berço, coloca um calçozinho. Não dá para colocar no berço, no próprio colchão. Eu enrolo um cobertorzinho, coloco embaixo do colchão, não é em cima de travesseiro, nada, é do colchão. Então, o que fica inclinada é o colchão, tá? Esse é o maior cuidado, assim, que você tem que ter. O ideal é nunca a criança ficar retinha. Esse é o conselho médico, tá? Eu tô te passando aquilo que os médicos da Raquel, os pediatras, na verdade, a Raquel tem acho que 3 pediatras, né, que ela passa. É o que eles passam pra mim, tá? Então eu tô passando pra vocês as recomendações médicas que nós recebemos. Mariana, teve resultado positivo? Muito positivo.
A Raquel tá chegando já nos 4 meses dela, semana que vem ela faz 4 meses. Quantidade de refluxo diminuiu, assim, a quase zero. A quase zero. Então, nossa, uma ótima notícia. Mas tem que ter esses cuidados, essas observações. Entender que às vezes a criança fica chorosa mesmo, porque incomoda. Não é manha de criança. A criança com 2, 3 meses, ela não faz manha, tá? Não deixe a criança chorar por muito tempo, porque isso também prejudica em relação ao refluxo, tá bom? Eu espero ter te ajudado de alguma forma, tá? Se você tiver dúvida ainda com alguma coisa, manda pra mim, a gente pesquisa juntas, tá? A gente vai atrás de respostas. Se eu já tive algum caso parecido, eu conheço alguém que tenha tido, eu passo aqui pra vocês também, tá? E aí a gente se apoia, a gente se ajuda e a gente vai ter boas notícias por aí, tá bom? Compartilha, curte, se inscreve, manda pras amigas, tá? Eu tenho certeza que vai ser bem útil. E à medida que vai passando dia após dia, a gente vai melhorando aqui o canal, tá bom? Eu quero ler para vocês, como sempre, uma passagem bíblica, tá? Essa passagem bíblica está em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16 em diante. Está escrito assim, ó. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação... Ela quer ler junto, não quer? Vou ler novamente, tá? Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Gente, por que eu li esse versículo para vocês? Porque assim, a maternidade não é fácil. A maternidade é algo muito difícil, é cansativo, tem algumas situações que a gente se apavora, né? O refluxo, por exemplo, é algo que a gente fica apavorado. Às vezes eu não dormia. E não é porque ela acordava a noite toda, não, nos primeiros dias. É porque eu não conseguia. Quando ela fazia um barulhinho, eu ficava atenta. E isso acontece com quem tem filho com refluxo. Mas assim, gente, é leve e momentânea. Vai passar, essas situações elas vão passar. E aí a gente vai poder contar para as nossas amigas, falar o que a gente já venceu, né? E a gente não vive por aquilo que a gente está no momento, né? A gente tem muito mais ainda para viver, muito mais bênçãos para contar e aproveitar os nossos pequenininhos, né? Os nossos bebezinhos. Então, gente, calma, acalma o coração, respira, pede a Deus força, renovo. A gente cansa assim, é carne e osso, é sangue correndo nas veias, mas não desista. A melhor coisa que tem é essa coisa gostosa aqui. Ó, e outra coisa, refluxo, deixa o cheirinho de azedo também, tá? Muito azedo, mas dá um banho e tá resolvido. Beijo, curte aí, gente. Se inscreve.